Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Fundamentos da Programação de Computadores. Meu nome é Afonso e o tema da aula de hoje é o NumPy e o Matplotlib. O NumPy e o Matplotlib são duas bibliotecas que fazem parte de um ecossistema muito maior que é chamado de SciPy. Então, se você quiser trabalhar com computação científica, você não vai fugir do uso dessas bibliotecas, certo? Então o SciPy, como eu falei, é muito maior que o NumPy. O NumPy ele fornece uma estrutura de dados baseada em arrays, ou seja, em matriz, que se diferenciam das matrizes listas que a gente estudou nas aulas anteriores, porque a gente vai poder usar operações de álgebra linear que a gente está acostumado, que a gente viu nos cursos de matemática, tá bom? E o Matplotlib é uma biblioteca baseada para a criação de gráficos 2D, certo? Como eu falei, então são vários pacotes. Se você quiser trabalhar, por exemplo, com Machine Learning, tem um pacote Pandas também, que implementa vários métodos de aprendizado de máquina. Temos também um cálculo simbólico com SciPy. Então aqui você, na verdade, tem um arsenal de armas para você atacar problemas de computação científica, tá bom? E outra vantagem do NumPy e do Matplotlib é que eles se assemelham a um outro software muito famoso, que é o MATLAB, tá? Então, se você tiver um conhecimento prévio de MATLAB, você não vai sofrer na hora de migrar para o NumPy e vice-versa, tá? Então, para instalação aqui, eu devo deixar para vocês um comando para instalação no terminal para quem estiver usando Linux ou macOS, tá bom? Quem tiver com a distribuição da Anaconda, acho que, se eu não acredito, já vem tudo isso instalado. Vocês não precisam se preocupar em instalar. Como eu falei, são vários pacotes que a gente tem dentro do SciPy. Tem um pacote de integração numérica, de otimização, interpolação, transformada de Fourier, processamento de sinal e álgebra linear. Ou seja, são vários pacotes numéricos para a gente poder fazer contas no computador. Como eu falei, o NumPy ele manipula uma estrutura de dados especial, que é a classe ND-Array ou simplesmente Array. Então ele trabalha com matrizes n-dimensionais, né? Ele estende aquele conceito que a gente viu anteriormente, tá? E o bom disso é que essa classe possui diversos atributos e funções e também operações aritméticas. Então nesse caso a gente consegue somar matriz, multiplicar matriz, calcular a inversa de uma matriz e assim por diante, certo? Porque a gente tem operações de álgebra linear inseridas nesse pacote. Aqui está um exemplo dos atributos da classe ND-Array, tá? Então ND-Array a gente tem um atributo que é o NDIM, que dá o número de dimensões do array, se ele é bidimensional, tridimensional, assim por diante, quantas dimensões ele tem. A função, o método, o atributo shape, ele retorna uma tupla dando uma dimensão tamanho de cada dimensão desse array, ou seja, o número de linhas e colunas, por exemplo, que é para quem for trabalhar com array bidimensional. O size ele mostra quantos elementos tem nesse array. Se você quiser converter de volta desse tipo do NumPy para o tipo de lista ou matriz que a gente está acostumado, o básico do Python, basta dar o comando toList, tá? Ele converte. E o comando dtype, ele fala para a gente qual o tipo de dado que está sendo usado para representar cada um dos coeficientes desse vetor ou dessa matriz, tá? E esse tipo pode ser int8, ou seja, inteiro de 8 bits, int16, 32 bits, 64 bits, assim como float de 16 bits até 64 bits, tá? Quanto maior a quantidade de bits que a gente usa para representar um número, maior vai ser a precisão dele, tá bom? Consequentemente, há um maior gasto de memória. Aqui está um exemplo. Então, para carregar então, o pacote do NumPy, basta dar um import NumPy. Aqui eu dei um apelido de NP, né? Então import NumPy as NP. Então eu carreguei um módulo do NumPy. Aqui eu vou criar uma matriz do NumPy que eu chamei de azão, que eu usei esse comando aqui, np_arrange12. Esse arrange12 aqui é semelhante ao comando range. O que ele faz? Ele cria um vetor, como eu não especifiquei o início. Então o default dele vai de 0 até o fim menos 1, ou seja, um vetor de 0 até 11. Quando eu dou esse comando reshape34, o que ele faz? Ele pega esse vetorzão, que é um salsichão, e transforma numa matriz com 3 linhas e 4 colunas. Então, essa sequência de comandos no final vai gerar para a gente que está aqui uma matriz 3x4, 3 linhas e 4 colunas,
onde os coeficientes variam de 0 até 11, tá? E aí eu posso testar agora alguns comandos, ó. Se eu der um a.ngin, ele fala que tem duas dimensões, uma para linha e uma para coluna. Se eu dou um a.shape, ele vai falar o tamanho dessa matriz, vai retornar essa tupla, mostrando para a gente que tem 3 linhas e 4 colunas. Se eu virar um dtype, ele vai falar para a gente que o default do Python é inteiro de 64 bits. Então ele usa um 64 bits para representar cada um dos coeficientes dessa matriz de números inteiros que a gente acabou de criar. O size ele fala para mim quantos elementos tem na matriz, ou seja, 12 elementos, né, que é o número de coeficientes. Que simplesmente basta você pegar o número de linhas e multiplicar pelo de colunas, também dá na mesma. E aqui eu vou transformar essa matriz aqui matriz do NumPy na matriz que a gente está acostumado, tá? Usando o comando toList. Notem que no tipo do NumPy, quando você dá um print desse tipo na tela, ele já mostra as linhas todas bonitinhas, separadinhas, ao contrário das listas convencionais, né? Que fica tudo da mesma linha. Aí, como eu falei para vocês, o primeiro comando que a gente vai ver é o arrange. Então ele tem o início, o fim e o tamanho do passo e o tipo de dado que você quer especificar, tá? E assim como o comando range, a mesma coisa. O início é opcional, se você não colocar nada ele começa no 0. O fim é sempre o fim menos 1 e o passo, se você não especificar, ele vai de 1 a 1. Então aqui dá um exemplo, ó, do import de NumPy NP, cria um vetor a igual a np arrange, que vai de 0 até 5, e o tipo é inteiro 16 bits, tá? Então aqui, ó, vocês podem ir para o terminal, vamos chamar o Python 3 aqui, tá? Vou dar um import NumPy as np e posso criar um vetorzão v, por exemplo, ó, np.arrange, sei lá, 6. Tá aí o v, ó. Então se eu, por exemplo, dar um vdim, eu posso usar então, por exemplo, ó, esses comandos que eu mostrei aqui para vocês, ó. Por exemplo, então, vamos voltar aqui, falhou. v.ngin só tem uma dimensão, certo? Se eu quiser voltar esse cara aqui, por exemplo, para a lista comum, basta dar um v.toList, tá? E voltei para a lista comum que eu tinha lá na aula anterior, tá bom? Então tem vários caras aqui que a gente pode testar. Eles podem testar no terminal. Então tudo que eu coloquei aqui é para ser testado no terminal, tá? Que exatamente parece com o MATLAB, né? Quem trabalhou com o MATLAB sabe que o MATLAB tem um terminal lá que você pode inserir vários comandos com ele. Então eu estou brincando aqui com o NumPy como se fosse um MATLAB, só que no terminal, tá bom? Como eu falei, o arrange. Aí tem também outro comando, o linspace. Ele é um pouquinho diferente porque você especifica o início e o fim e fala a quantidade de pontos. E esses pontos vai criar uma amostragem do início ao fim com os pontos igualmente espaçados. Então, por exemplo, importei de novo no NumPy, aí criei um vetor v igual a np linspace, vai de 0 até... Então, peguei 5 pontos igualmente espaçados do intervalo de 0 até 1, incluindo eles. Tá aqui o resultado. Então é 0, 0.25, meio, 0.751 e tem 5 pontos igualmente espaçados. 1, 2, 3, 4, 5, tá bom? Essa função vai ser muito útil para a gente construir gráficos. A gente vai ver daqui a pouco quando falar de Matplotlib. Também a gente pode criar então arrays usando o comando array. Então, se eu, por exemplo, se eu quiser transformar uma lista ou uma matriz lá, como a gente tinha antigamente, para um array ou para uma matriz do NumPy, basta dar o comando array, tá bom? Então, vou mostrar um exemplo aqui para vocês, ó. Então, vamos criar uma matriz A do jeito clássico, né, como a gente já vinha trabalhando. 3, 4. Tá aí a matriz A. Queria outra matriz B 2 por 2. 4, 1, 5, 7. Tá aí a B. Então, por exemplo, né, se eu quisesse criar uma matriz C e fosse somar A mais B,
tá? Na verdade, vamos pensar o seguinte, ó, tem a matriz C, eu posso somar a matriz A com a B, tá? Se eu quiser somar, a gente vai ver daqui a pouco os comandos, mas eu já vou fazer um spoiler aqui. Eu posso somar duas matrizes com o comando add. Add de adicionar, né? Então eu posso somar com a B, a matriz A e B, e vai me retornar uma matriz 2 por 2, somando coeficiente a coeficiente. Tá aqui, ó. Então, de novo, isso aqui é uma operação que a gente está acostumado lá em geometria analítica de somar duas matrizes, né? Então eu posso vir aqui, por exemplo, ó, somei aqui o A11 com B1, quer dizer, o A00 com B00, ou seja, 1 com 4 dá 5, depois pego na primeira linha, na segunda coluna, somo esse elemento da matriz A com o mesmo da matriz B, então 2 com 1 dá 3 e assim por diante. Só que, por exemplo, se eu quisesse vir aqui, né, seria mais natural para eu pensar o seguinte, eu quero somar A mais B. Se eu faço isso, repara que eu, de novo, A e B são matrizes convencionais, tá? Não são matrizes do NumPy. Aqui, como eu usei o comando add, que é do comando do NumPy, ele já fez a operação e já me retornou uma matriz resultante, que é essa C, já do tipo do NumPy, que é do tipo array, tá bom? Agora, se eu faço assim, que seria mais intuitivo para a gente fazer, é fazer C igual a mais B. Só que quando eu faço isso, o que ele faz? Ele faz a operação de concatenação, porque lembra o seguinte, que quando eu tenho um operador mais para a lista, o que ele faz? Ele concatena duas listas. Ele não somou as matrizes. Então é por isso que é muito interessante a gente fazer essa conversão de tipos. Então agora eu vou fazer o seguinte, ó. A igual np.array de A. Então aqui eu converti já essa matriz convencional para o tipo do NumPy e atualizei ela. Eu vou fazer a mesma coisa com a B. B igual np.array de B. Transformei para NumPy. Agora eu posso fazer o seguinte, ó, C igual A mais B. O que é C? Agora fez sentido a operação, porque eu não queria operação de concatenação, eu queria operação de somar matriz. E para isso eu precisei converter para o tipo do NumPy, porque esse operador de mais tem outro significado, ok? Então por isso a conversão. Então aqui tem alguns exemplos, ó. Eu criei um vetor da forma usual, usei o array para converter para um vetor do tipo NumPy. A mesma coisa para uma tupla, ó, se você passa uma tupla, também funciona da mesma forma, assim como matriz, tá bom? Uma outra criação também importante de matriz, que é uma matriz muito importante, famosa também, né, para álgebra linear, que é a matriz identidade. Então, para isso basta dar o comando I. Então, dá um NumPy I. Você passa o tamanho da matriz identidade que você quer, né? Se é 3x3, 4x4, assim por diante. E ele cria essa matriz identidade. Então tá aqui um exemplo, ó. Carreguei o módulo NumPy, fiz que A é igual a uma matriz identidade 3x3. Tá aqui ela. Podemos criar uma matriz com todos os elementos 1, de uns, né? Uma matriz de uns. Só que aqui eu vou passar o shape, né? Que é uma tupla me indicando a quantidade de linhas e colunas dessa matriz de uns. Então, de novo, carreguei aqui o NumPy e aqui eu criei a matriz A de ones, de uns, com 3 linhas e 3 colunas. E aqui está ela embaixo. E podemos criar uma matriz de zeros da mesma forma usando o comando zeros. De novo, o shape é uma tupla indicando a quantidade de linhas e colunas dessa matriz. Outra informação adicional, opcional, é o tipo, né? Se você não passa nada, ele assume que é uma matriz de float 64. Se você quiser com menos bits, né, você tem que especificar aqui dentro. Podemos criar uma matriz aleatória, né, com cada coeficiente no intervalo de 0 até 1. De novo, né, basta dar o comando numpy random e aqui um shape de novo com a tupla indicando o número de linhas e colunas. Aqui de novo, ó, carreguei o NumPy e chamei o random. Eu quero uma matriz aleatória com 2 linhas e 3 colunas. E aqui está a matriz A com 2 linhas e 3 colunas com todos os coeficientes no intervalo de 0 até 1. Podemos somar um elemento só matriz, né? Só que aqui eu posso indicar a direção que eu quero somar, né? Se eu quero somar as linhas ou as colunas ou todos os elementos da matriz. Então olha só, eu criei uma matriz
normal, convencional. Então isso mostra o seguinte, pessoal. Eu posso criar uma matriz convencional que o NumPy é esperto o suficientemente para converter essa matriz para o tipo dele, que trabalha, e somar todos os elementos, tá? Eu não preciso chamar o comando sum e converter a matriz A para array, tá? Não precisa. O comando sum e vários outros comandos, eles atacam matrizes convencionais, tá bom? Então aqui, ó, de novo, criar uma matriz convencional, não fiz a conversão e chamei o sum. Então a matriz, que esse sum vai fazer? Vai somar todos os elementos dessa matriz. Vai ficar 1 mais 3, 4, 4 mais 5, 9, 9 mais 9, 18. E realmente deu 18. Agora eu quero somar, por exemplo, as linhas dessa matriz. E a resposta vai me dar um vetor. O que significa isso? Eu vou somar o elemento 1 com o valor que está embaixo dele, ou seja, com todos os valores que estão embaixo dele. Então, nesse caso, como só tem duas linhas, eu vou somar 1 com 5 dá 6 e 3 com 9 dá 12. Ah, eu quero somar as colunas agora. Ao invés de passar 0, você passa a matriz que você quer somar e um 1 para indicar a direção. Então, 0 é linha e 1 é coluna. Então, o que ele vai fazer é somar 1 com 3 dá 4 e 5 com 9 dá 14. Temos também o prod, que é o produto, né, dos coeficientes dessa matriz. De novo, criei a mesma matriz, chamei o comando prod. Ele vai multiplicar todos os elementos da matriz. Eu posso também especificar para isso se eu quero multiplicar na linha, né, no caso eu passo 0, ou na coluna. Então, né, no caso da linha, né, eu passei então da matriz A, eu quero multiplicar a linha, as linhas dela. Então vai ficar 1 vezes 5 dá 5, 3 vezes 9 dá 27. Então isso me dá um vetor com esses valores multiplicando cada uma das linhas. Eu quero multiplicar a coluna, então vai me dar outro vetor. Então vou multiplicar 1 com 3 dá 3 e 5 vezes 9 dá 45. Podemos, como eu já mostrei para vocês, somar duas matrizes com o comando add, né? Então aqui eu criei, ó, no caso a gente já tinha a matriz. Então olha o que eu fiz aqui, eu converti então a matriz A para o tipo array, certo? E dei uma NP add 3. O que ele vai fazer? Ele vai simplesmente somar a cada um desses coeficientes o número 3. Então vai ficar 1 com 3 dá 4, 3 com 3 dá 6, 5 com 3 dá 8 e 9 com 3 dá 12, tá? Isso é, como eu já fiz a conversão aqui para o tipo do NumPy, isso é a mesma coisa de eu fazer A mais 3, tá bom, pessoal? Eu posso também criar uma matriz, então eu criei aqui a matriz B, eu posso somar também, como eu já mostrei para vocês, a somar uma matriz A com B, tá? Aqui de novo, como as duas matrizes são do tipo do NumPy, ao invés de usar o comando add, eu poderia simplesmente fazer A mais B direto, tá bom? Podemos multiplicar elemento a elemento, ou seja, componente a componente. Note que o multiply não é multiplicação de matriz, galera. É a multiplicação de elemento a elemento, ou seja, eu vou multiplicar o coeficiente A00 pelo B00, o A01 pelo B01, assim por diante. Então, aqui de novo, ó, carreguei o NumPy, criei uma matriz A, criei uma matriz B, tá, do tipo NumPy. E se eu dar np multiply A com B, ele vai fazer o seguinte, ó. Ele vai pegar esse elemento aqui, o A00, e multiplicar pelo B00. 1 vezes 2 dá 2. Depois o A01, ou seja, primeira linha, segunda coluna, pelo elemento da primeira linha, segunda coluna da B. Então vai multiplicar 3 com 0 dá 0 e assim por diante. Notem, novamente, isso não é a multiplicação de matriz, tá? É a multiplicação componente a componente. Se você converter, como já está aqui, para o tipo NumPy, essa operação, em vez de você dar um multiply, é a mesma coisa que você dar A asterisco B, tá? Tem o mesmo efeito de você usar o multiply. Temos o comando power, né? Você passa então duas matrizes A e B, ele vai levar cada coeficiente da matriz A pelo coeficiente da matriz B, componente a componente novamente. Então, novamente, criei uma matriz A, criei uma matriz B. Se eu der um comando npower A2, ele vai pegar de novo cada elemento da matriz A e elevar ao quadrado. Isso seria a mesma coisa que eu poderia, em vez de usar um comando power, usar A
estrela, estrela 2. Notem que isso também não é a operação correta da forma matemática, porque a potência de uma matriz seria A vezes A. Só que A vezes A é a multiplicação da matriz A por ela mesma, tá? Então isso não é essa operação. De novo, isso é uma operação componente a componente. Eu poderia muito bem também, por exemplo, dar NP power A e B. O que iria fazer? Então é pegar, por exemplo, o coeficiente A00 e elevar pelo B00. 1 elevado a 1 dá 1. Depois eu vou pegar o A01 e elevar pelo B01. Então vai ficar 3 elevado a 3 dá 27. Depois na próxima linha, 5 elevado a 3. Então vai ficar 5 elevado a 3, 125 e assim por diante. Temos operações científicas também no NumPy. Só que a vantagem das operações científicas do NumPy em relação do módulo matemático é que elas fazem a operação por atacado, ou seja, componente a componente. Então, nesse caso, a gente pode pegar, por exemplo, a função trigonométrica seno, o sin, né? E calcular o seno de uma matriz. Mas o que é o seno de uma matriz? Para um NumPy, o seno de uma matriz é você avaliar o seno a cada uma das componentes dessa matriz. Tá? Então, ele vai pegar o seno e avaliar por atacado, de forma eficiente, componente a componente. E isso vale para todas essas funções trigonométricas que estão aqui em cima, assim como arredondamento, logaritmo exponencial e outras funções. Tá? Aqui está uma referência, tem um arsenal de funções, uma lista muito grande de funções que o NumPy implementa. Aqui vamos fazer um exemplo muito interessante. Tá? Eu quero comparar o NumPy com o módulo matemático. O módulo matemático, quando eu tenho um seno, ele faz o que a função faz, né? Eu calculo o seno de um elemento, ok? Então, ok. Então, olha só, então eu vou carregar um NumPy, vou encarregar uma biblioteca para a gente medir o tempo, que é a biblioteca time, e vou carregar um módulo matemático. E aqui está usando o módulo matemático nesse primeiro bloco do código, e aqui está usando o módulo do NumPy. Tá? Qual que é a brincadeira aqui, pessoal? Aqui, então, esse start ele vai pegar o tempo inicial, vai fazer as contas e vai encerrar o tempo aqui, ó. Então, aqui, ó, isso que está em negrito, ele chama de o tempo dessa operação que está em negrito. E depois eu vou imprimir na tela esse tempo em milissegundos, tá? A mesma coisa aqui vou fazer para essa chamada dessa função do NumPy, tá? Qual que é a brincadeira aqui? Olha só o que eu vou fazer. Eu vou pegar um intervalo de 0 até esse número aqui, ó, até acho que 1 milhão, né? 1 milhão. E vou fazer o seguinte, eu vou calcular o seno de cada um desses elementos e elevar ao quadrado, tá? E vou guardar isso no vetor. Ou seja, para fazer isso aqui do jeito que a gente estava acostumado, eu vou usar o list comprehension aqui, tá bom? Agora, no NumPy, olha só que legal. Eu vou criar esse vetor lá, esse vetor com o comando arrange. Então ele vai criar o mesmo vetor que eu criei aqui com o comando range. Vou passar o seno, ó, por atacado nesse vetor. Então notem o poder da função seno no NumPy. Ao invés de eu avaliar elemento a elemento, eu vou avaliar o vetor todo. Tá? Isso para o NumPy significa novamente eu avaliar o seno em cada um dos elementos desse vetor, ou poderia ser de uma matriz. E vou calcular o quadrado desse cara. E vou medir o tempo. Então a gente vai vir aqui para o Colab e vamos medir o tempo aqui. Então o Matplotlib, a biblioteca Math, módulo matemático, demorou 265 milissegundos, enquanto o NumPy demorou 43 segundos. Ou seja, mais de 6 vezes mais rápido que o Math. Tá bom? Então isso mostra a eficiência da biblioteca NumPy, tá bom? Continuando, vimos o comando reshape, né? Então a gente passou a matriz e o novo shape dela, ou seja, uma tupla indicando qual que são as dimensões novas dessa matriz. E aqui a gente usou aqui, ó, cria um vetor com arrange, que é um vetor que vai de 0 até 5, tem 6 elementos. E eu vim aqui e chamei o comando reshape, né? Passei esse vetor que eu chamei de A. Só que agora eu quero que esse cara tenha 3 linhas e 2 colunas. Então vai pegar esse vetorzão e vai quebrar ele por linha, né?
Então esses dois primeiros elementos vão ser uma linha, depois os próximos dois outra linha, os próximos dois outra linha. É claro que a quantidade de elementos aqui tem que ser compatível com o número de linhas e colunas que você pede aqui dentro, tá bom? Eu não poderia fazer um reshape 3.2 se eu tivesse 7 elementos, tá? Vai ficar um elemento, vai ultrapassar a quantidade de elementos desse novo formato. Temos também um comando para calcular transposta de uma matriz, né, com o comando transpose. Então aqui de novo eu criei uma matriz com NumPy, chamei de A, e vim aqui com o comando npTranspose A, ele vai transformar as linhas dessa matriz em coluna, né? Isso que a transposta de uma matriz faz. Se a matriz A já está no módulo do NumPy, eu posso simplesmente calcular a transposta dela usando A.T maiúsculo, tá bom? Isso é dá o mesmo resultado se eu usar o comando transpose. Podemos também concatenar uma sequência de arrays no sentido vertical, né? Ou seja, eu posso, se eu tenho uma matriz, eu posso concatenar uma linha, adicionar uma linha nessa matriz, né? Então, por exemplo, aqui eu criei um vetor, né, com dois elementos, 1, 2. Aqui eu criei uma matriz que eu chamei de V2, que é uma matriz que tem duas linhas, né? E aqui eu vim aqui com o comando VStack com V1, V2. Então ele vai concatenar esse vetor, ou seja, eu vou adicionar essa linha nessa matriz aqui. Então o resultado dessa matriz 3x2 aqui, concatenando essa linha nessa matriz 2x2, tá bom? Da mesma forma a gente pode concatenar colunas, né, com o comando hstack, né, H de horizontal. De novo carreguei o NumPy, criei um vetor linha, né, 1, 2, criei uma matrizinha 2x2 que eu chamei de V2, e agora eu vou chamar o hstack de V1, V2. Então eu vou concatenar essa coluna 1, 2 à esquerda dessa matriz 3, 4, 5, 6. O resultado está aqui embaixo, ó, vai ficar essa matriz 3x2, onde eu concatenei essa coluna aqui nessa matrizinha 2x2 aqui. Podemos também criar uma matriz por blocos também, que é muito útil para a gente, né, quando vocês forem trabalhar com matrizes mais complexas, né? Então a montagem pode ajudar a montar essa matriz mais complicada. Aqui eu criei uma matriz A 2x2, né? 1, 2, 3, 4. Criei outra matriz 2x2 que é 5, 6, 7, 8. Criei uma matriz I 2x2 que é a identidade. E criei uma matriz 2x2 com todos os elementos sendo iguais a zero, uma matriz nula. Aí com o comando bloco, olha o que eu fiz aqui, ó. Eu vim aqui e criei uma matriz maior, concatenando esses bloquinhos de matriz 2x2 da seguinte maneira. Concatenei na primeira linha a matriz A, que está aqui, com a identidade, esse bloco da identidade. E na outra linha, entre aspas, vai vir um bloco de matriz nula, que está aqui, com um bloco da matriz Bzinho que eu criei aqui, ó. Resultado dá uma matriz. Então concatenei 4 matrizes 2x2 e o resultado final dá uma matriz grande 4x4, tá? Com bloquinhos 2x2. Podemos também acessar os elementos de uma matriz ou de um vetor do NumPy através de slices, né? Então, de novo, basta dar, então, se eu quiser fazer um slice de linha e de coluna, basta dar então o início, o fim e o passo. A mesma forma para outra dimensão, ou seja, para as colunas aqui. Eu dou um início, o fim e o passo. Então aqui eu criei uma matriz aqui A 3x2, onde a primeira linha é esse cara aqui, 1, 2, 3, a segunda linha é 4, 5, 6. Aqui que eu vou fazer? Eu vou acessar a linha 1, todos os elementos. Ou seja, então o resultado é essa linha, a segunda linha da matriz A que está aqui embaixo. Agora olha só, eu vou acessar então a linha 0, que é a primeira linha, e vou pegar do começo até o fim 2 em 2 elementos. Então eu vou pegar o primeiro e pulo o outro. Então o minto, né, da primeira linha, desculpa, né, da primeira linha. Então eu vou pegar o primeiro elemento e pulo, somo, né, o incremento é 2, então pulo o outro elemento e pego o próximo. Então vai dar uma linha formada pelo elemento 1 e 3, que exatamente está aqui. A mesma forma aqui, ó, agora eu quero todas as linhas da coluna 1 até a 3. Ou seja, não minto, né? Eu vou acessar então
todas as linhas da matriz. Então, a primeira coluna até a segunda segunda coluna até a terceira coluna, né? Coluna 1 e coluna 2, eu vou atribuir, ou seja, vou modificar esse bloco por uma matriz de identidade 2x2. Então eu estou vindo aqui nessa matriz aqui, eu vou trocar esses elementos aqui, ó, esses dois e esses dois aqui por um bloco 2x2 da identidade, que está aqui embaixo. Podemos deletar também uma linha ou coluna com o comando delete, tá? E aqui, então eu passo a matriz e o K indica se eu quero deletar a linha. Então o K é 0, ou se eu quiser deletar coluna, eu deleto 1. Então eu criei aqui uma matriz aqui 3x2, e aqui eu vou deletar na matriz A. Minto, né? Então, de novo, aqui é o A, o índice da linha ou da coluna que eu quero deletar, e aqui é a direção. Se é 0 é linha, se é 1 é coluna. Então vamos voltar aqui. Então, A está aqui, vou dar um delete na matriz A, vamos olhar para o último, 0 é linha, então vou deletar a coluna 1, a linha 1, que no caso é a segunda linha dessa matriz. Então eu vou vir aqui, e vou deletar esse elemento aqui. Então o resultado, a matriz resultante vai ser a matriz com a linha 1, 2 e a outra linha 5, 6, que está aqui embaixo. Agora eu vou vir aqui e dar um delete na matriz A, 1 é coluna, e vou deletar a coluna 1, ou seja, a última coluna dela. Então eu vou deletar o 2, o 4 e o 6, então vai ficar uma coluna só com 1, 3 e 5, que é exatamente o que está aqui. E eu posso também indicar os índices que eu quero deletar, né? Eu venho com a matriz A, 0 é linha, então estou deletando a linha 0 e a linha 2, ou seja, a primeira e a última linha da matriz. Se eu deleto a primeira e a última linha dessa matriz, só fica uma matriz com uma linha só, que é a linha 3, 4, que está aqui embaixo. Ok? Agora chegamos num comando que aposto que muita gente devia estar curiosa, né? Como multiplicar matriz. O comando multiplicar matriz é o comando dot. Então olha só que legal. Se a gente estiver trabalhando com arrays 1D, no caso vetores, o comando dot, ele faz o quê? Qual é o resultado dessa operação? É o produto escalar de dois vetores. Então, de novo, se os dois arrays são unidimensionais, ou seja, são dois vetores, o comando dot calcula o produto escalar de dois vetores. Se A e B são duas matrizes, são um array de dimensão 2, são duas matrizes como a gente está acostumado, o comando dot vai ser a multiplicação real da matriz A com B. Lembrando que a multiplicação de matriz não é comutativa, né? Fazer um dot de A e B é diferente de fazer um dot BA, tá? Porque não comuta a multiplicação. Então aqui, se vocês testarem, a gente pode criar uma matriz A 2x2, outra matriz B 2x2, lembrando, né, que as dimensões têm que bater, né? O número de colunas da A tem que ser igual ao número de linhas da B. E aqui está a multiplicação, o resultado da multiplicação da matriz A por B está aqui embaixo, essa matriz 2x2. É claro, né, esse comando dot, ele pode ser chamado de outra maneira, né? Qual maneira que a gente pode fazer? Eu posso criar uma matriz A, como eu criei com o comando array, e posso fazer o seguinte, criar uma outra matriz B e fazer um A.dot.B. Isso aqui é a mesma coisa que np.ab, tá? Então eu posso chamar o dot como se fosse uma função da matriz A, que daria na mesma, ok? Só uma observação, né? A cópia de arrays de matrizes do NumPy segue aquela mesma observação que eu fiz em matrizes convencionais, ou seja, a cópia é através de passagem por referência. Então, se a gente quiser evitar surpresa, a gente tem que fazer carregar a biblioteca copy e usar a função deepcopy para fazer uma cópia sem ser por referência de um array do NumPy também. Ok? Agora vem outras funções de álgebra linear. Agora nota o seguinte, pessoal, muda um pouquinho, né? Antigamente a gente estava dando numpy.comando, agora é numpy. Vem um sobrenome agora, né? Linalg, de linear algebra, ponto, a função
desse pacote que você vai usar. Nesse caso, a função que eu vou usar é o det, que é o determinante de uma matriz. Então aqui de novo, eu carreguei o módulo NumPy, apelidei de NP, criei a matriz A e vou chamar aqui, ó, NP linalg de det de A. Então eu vou calcular o determinante dessa matriz A, que dá menos 6. Se essa matriz, o determinante é diferente dela, a gente pode calcular a inversa dela com o comando numpy linalg inv. Lembrando, né, é outra função que está dentro do pacote linalg. Então, de novo, criei a mesma matriz do exemplo anterior, chamei a inversa de A e aqui está a inversa dela. Eu sei que tinha inversa olhando o determinante nesse exemplo anterior aqui. Beleza? Ah, ok, então se eu tenho a inversa, eu posso resolver um sistema linear de forma eficiente? Pode, sim senhor. O comando para resolver um sistema linear da forma AX igual a B, lembrando, né, dada a matriz dos coeficientes e o vetor termo independente, a gente quer descobrir a solução desse problema, ou seja, esse vetorzinho X aqui. Tá? Para isso a gente chama o comando solve, também dentro do pacote linalg, e a gente passa a matriz dos coeficientes e o vetor termo independente. E vai dar como resultado para a gente o vetor solução, que é o X. Criei a matriz A, que é a mesma que eu usei no exemplo anterior. A gente viu que o determinante dela é diferente de zero, então esse sistema linear tem uma única solução, né? Criei um vetorzinho B, né, um vetor coluna, atenção, né, coluna, e chamei o comando aqui, ó, linalg solve de AB, e está aqui a resposta desse sistema. Outra operação bastante complicada que vocês viram no curso álgebra linear, também que aposto que é um terror, né, quando a gente aprende pela primeira vez, são os autovalores e os autovetores de uma matriz. Também é possível calcular de forma numérica no NumPy, com o comando EIG, né, EIG, de Eigenvalues em inglês. Beleza? Então a gente pode ter a matriz A, que vocês estão vendo aqui. Aí eu chamei aqui, ó, NP linalg EIG de A. Notem o seguinte agora, pessoal. Apareceu uma coisa nova também, ó, outra observação. Repara que eu estou atribuindo a resposta desse comando dois valores. Autovals e autovets. Por quê? Esse comando retorna para a gente os autovalores, ou seja, um vetor formado pelos autovalores da matriz A. Como matriz 2x2, ela admite dois autovalores. Pode ser real ou complexo, nesse caso são dois autovalores reais. E os autovetores associados a esses autovalores, né? Ou seja, uma matriz que eu chamei de autovets, aonde cada coluna é o autovetor associado a cada um dos seus autovalores. Então essa primeira coluna aqui, ó, é o autovetor associado ao autovalor menos 1. Essa segunda coluna aqui dessa matriz autovets é o autovetor associado a esse autovalor que vocês estão vendo aqui. Ok? Beleza, então isso a gente já acabou nosso curso relâmpago de NumPy. Isso já dá uma prova para vocês verem tanto que é poderoso essa biblioteca, né? Tem várias implementações de algoritmos bastante famosos de cálculo numérico implementado nela. Agora vamos passar para o Matplotlib, né? Que é a biblioteca de visualização. Novamente, você pode instalar através do terminal, para quem pegou a versão básica do Python, né, através do comando pip, mpip, com esse comando aqui você pode instalar o Matplotlib. Quem estiver usando Anaconda, já vem no Anaconda esse pacote. Então tá aqui um exemplo, ó, então a gente importa aqui a biblioteca Matplotlib dessa maneira aqui, ó. Importei o NumPy também. Aqui olha só que legal, eu criei de novo, chamei lá o NumPy lá para criar uma amostragem de 50 pontos igualmente espaçados no intervalo de -2 a 2. Então aqui, ó, vim aqui no intervalo X, do -2 até o 2 eu peguei 50 pontinhos igualmente espaçados. Aí o que eu fiz? Eu criei um vetor Y, onde eu vou avaliar esse vetor X elevando cada um dos elementos ao quadrado. De novo, tudo por atacado, porque X é um vetor do NumPy. Então isso é feito de forma bastante eficiente, a gente já viu um exemplo dessa eficiência.
E agora, beleza, né? Então aqui eu criei um vetorzinho, né? Um vetor também de 50 pontos, onde cada ponto é o valor de x elevado ao quadrado. E eu vou plotar, ó, com o comando plot, passei o valor da abscissa, né? Do eixo x, e os valores das ordenadas. E vou dar um show, né? Mostrar na tela esse plot. E isso a gente vai mostrar, vai resultar nesse gráfico dessa parábola que vocês estão vendo aqui, tá? Eu deixei aqui no Colab também, né? Esses exemplos, né? Então tá aqui um exemplo, ó. Esse exemplo que tá no slide da parábola. Nota o seguinte, aqui tem 50 pontos. Né? Quanto maior quantidade de pontos, mais suave vai ser essa curva, né? Porque se eu diminuir, pegar, por exemplo, 10 pontos igualmente espaçados e avaliar de novo, repare que a nossa parábola vai ser não tão suave quanto a de 50 pontos. Vai ter umas quinas aqui, né? Então, você pode escolher a resolução, né, do seu gráfico no Lean Space que vocês estão vendo aqui em cima. Mais exemplos? A gente pode ter também, colocar uma perfumaria nesse gráfico, né? Que perfumaria é essa? Colocar rótulo, título, grade, legendas. Isso é muito importante quando você estiver fazendo um relatório, né, que você dá mais detalhe do seu gráfico. Então, mais uma vez, encarreguei aqui o matplotlib, né, então essa sequência desse comando, e apelidei, né, o pyplot de PLT. Carregamos também o NumPy. Criei aqui 128 pontos, é uma amostragem, né, com o comando linspace de 128 pontos, o intervalo menos 2π até 2π. Calculamos o seno, o cosseno, de novo, por atacado usando o NumPy. E aqui eu usei uns comandos, ó. O xlabel, ele bota o rótulo em x, no eixo x. O comando ylabel, a gente passa uma string aqui, dá um rótulo no eixo y. O comando title, e a gente passa a string, dá o título da figura, então a função seno, cosseno e seno. Aqui eu posso dar um plot aqui com um label, né? Agora, mesma coisa, ó, vou chamar o comando plot duas vezes, né? Um para plotar o cosseno, outro para plotar o seno. E notem que aqui apareceu outro comando. Eu posso dar um label e passar uma string porque na hora de plotar eu quero ver tem uma referência, uma legenda para o seno e para o cosseno, ok? Aí depois eu vim aqui, ó, com o comando grid, com o comando true, ele vai habilitar uma grade, né, para ajudar a gente a localizar os pontos no gráfico. Depois eu dou um comando legend, ele vai adicionar uma legenda, e finalmente o comando show, ele mostra tudo na janela, tá? Então tá aqui aqueles comandos aqui no Colab, e tá aqui, ó, que bonitinho. Então tá aqui, ó, o gráfico, né? Então o title me deu o título da figura, função cosseno e seno. Note o seguinte, que aqui eu coloquei um label, né, para ajudar eu distinguir por cor o seno que está em laranja e o cosseno que está em azul. E isso veio graças a esse comando legend, ele fez essa legenda. Aqui o xlabel e o ylabel, ele colocou esse rótulo aqui no x e aqui no f de x. E esse grid aqui, ele fez esse reticulado aqui, ó, para ajudar, por exemplo, ó, por exemplo, se fosse uma pergunta, aonde está mais ou menos uma raiz da função cosseno? Cosseno é o azul. Aí eu venho aqui, o eixo do y igual a zero é que está aqui, ó, essa linha aqui. Então, ó, aqui é uma raiz do cosseno, aqui está uma outra raiz e aqui assim por diante. Então, a grade, ela ajuda a gente a localizar valores no gráfico, né? Mais exemplos, tá aquele exemplo que eu mostrei grande. A gente pode ajustar os eixos, né? Aqui o que eu fiz? Ó, criei o Lean Space, ó, de novo, de menos π a π, 256 pontos igualmente passados. Avaliei o cosseno, o seno e dei um plot de cosseno e seno. Se quem fez um bom curso de cálculo vai ver que o cosseno, se eu plotar no x o cosseno e o seno, isso vai dar um círculo. Só que quando eu chamar esse comando aqui de forma direta, olha o que vai acontecer. Não é bem um círculo, né? Parece uma elipse. Por quê? Porque
o Python, o Matplotlib, ele faz uma escala dos eixos por conta dele. Nesse caso ele fez esse ajuste, então gerou uma distorção. Então para a gente arrumar essa distorção, a gente pode consertar esse ajuste dessa razão de aspecto da seguinte maneira, ó. Eu vou chamar o comando axis, né, que define os eixos desse plot. Eu vou vir aqui definir a razão de aspecto, ou seja, eu quero que a razão de aspecto, a escala, tanto para o eixo x e y sejam iguais. E aqui eu posso delimitar uma caixa limitante, né, tanto para o eixo y, para o x e para o y. Tá? Ou seja, um intervalo que eu quero do x e do y. Nesse caso eu quero de menos 1.1 até 1.1. Porque eu sei que o gráfico do círculo, com esse raio aqui, né, como o raio é 1, então a caixa que define ele é de menos 1 a 1. Só que eu quero dar uma engordadinha para não ficar tão junto aos eixos, né, quando eu plotar esse gráfico. Eu quero dar uma gordurinha para ele. E essa gordurinha foi por isso que eu adicionei aqui, ó, 0.1 dos dois lados do x e 0.1 dos dois lados do y. Tá? Quando a gente faz isso, tá aqui bonitinho um círculo do jeito que deveria ser, tá? Com a razão dos eixos de forma igual, né? Então tá aqui. Podemos colocar cores também nesses gráficos, né? Então aqui tá R de vermelho, G de verde, assim por diante. Tem uma lista aqui. Então tá aqui um exemplo, ó. Aqui eu vou criar um intervalo de menos 2π a 2π, 100 pontos igualmente espaçados. Vou criar o cosseno e vou transladar ele, ó, de 0.2, 0.4, 0.6. Então são 4 cossenos, 4 gráficos de cosseno transladados, tá? E aqui, ó, para essa curva C0, que é o cosseno raiz, vamos dizer assim, eu vou pintar de vermelho. Para esse cosseno transladado de 0.2, eu vou pintar ele de verde. Para esse segundo cosseno transladado de 0.4 de azul e assim por diante. Quando a gente faz isso, vai desse gráfico aqui, tá? E a gente pode voltar aqui para o Colab e vocês vão ver esse resultado. Só que aí que tá, né? Vocês podem pensar, se eu fosse imprimir preto e branco, eu não saberia distinguir qual curva é qual, né? Então por isso a gente tem marcadores também, tá? Então tá aqui vários símbolos, né, que a gente pode definir marcadores, por exemplo, bolinha, O para círculo, ponto para ponto, mais para cruz, D para losango, assim por diante. Então é aquele mesmo exemplo, agora só que ao invés de cor eu vou colocar um S para quadrado, um D para losango, P de pentagrama e assim por diante. E ele vai plotar as curvas com essas decorações agora, tá? Aqui está o exemplo desses marcadores aqui, né? Vamos refazer ele. Então tá aí. Podemos também mudar o estilo de linha se vocês quiserem, né? Podemos colocar um menos para linha contínua, 2 pontos para pontilhada, traço para tracejada e assim por diante. Então o mesmo exemplo novamente do cosseno, mudando o estilo de linha. Vamos rodar. E tá aí com os 4 estilos de linha. Bom que nesse caso dá pra gente distinguir. Se for imprimir em preto e branco, né, a gente sabe distinguir qual função é cada uma delas. Temos também curvas 3D, né? Podemos plotar curvas 3D. Então para isso a gente precisa carregar o pacote para importar os gráficos 3D, que é esse MyPlot 3D. E aqui eu apelidei ele de Axis 3D. Aqui a gente cria, com esse comando aqui vocês criam um eixo Z com esse PLT GCA Projection 3D. Aqui eu vou criar minha curva 3D. Então vou pegar o intervalo de menos 4π a 4π, 200 pontos igualmente espaçados com o comando linspace do NumPy. Vamos avaliar o seno e o cosseno desses valores de θ, desse vetorzão de 200 pontos. E o pro Z vai ser simplesmente o θ. Novamente, para quem fez um bom curso de cálculo, dá para perceber que aqui em XYZ essa curva vai ser uma espiral. E mais, né? Para plotar ela, vou então chamar o eixo Z, né? Que é desse eixo que eu criei, né? E vou chamar o comando plot passando X, Y e agora Z, a terceira componente. Porque eu criei a terceira componente aqui.
E vou pintar ela de vermelho com o comando R de Red. Então quando vocês testarem vai dar essa curvinha bonitinha. Vamos testar aqui? Testando aqui. Tá aí, bonitinha. Tá? Mais superfícies paramétricas que eu gosto bastante. Mesma coisa, temos que carregar o comando 3D, vamos carregar o NumPy também e vamos carregar o Matplotlib também, o PLT. De novo, criamos o eixo Z com essa comanda aqui do Projection 3D. Criei uma amostragem em X e uma em Y, tá? Então, quando eu cheguei aqui nessa comanda aqui, então é como se eu estivesse vindo aqui no eixo X criando 5 pontos igual, quer dizer, 32 pontos igualmente espaçados, no intervalo de menos 5 a 5. Para o Y a mesma coisa. E agora vai aparecer esse comando novo aqui, Mesh Grid de XY. E aqui solta, ele vai tornar essas duas matrizes X1 e YZ. O que esse comando faz? Ele vai pegar esses dois intervalos que a gente fez aqui, ó, e vai criar como se fosse um produto cartesiano desses intervalos. Ou seja, é como se fosse uma batalha naval. Então eu vou pegar esse ponto, a coordenada desse ponto com a desse e criei esse ponto. Depois a coordenada de X desse ponto, a coordenada de Y desse ponto, e criei esse ponto. Então cada ponto desse reticulado tem coordenada de X que vem dessa amostragem no eixo X e uma coordenada de Y que vem desse eixo aqui, tá? Só que quando você chama o Mesh Grid e passa a amostragem em X e Y, ele já cria esse reticulado de forma automática para você. No fundo, ele cria uma matriz X com todas as coordenadas X desse reticulado, que está aqui, e uma outra matriz com todos os valores de Y de cada pontinho desse reticulado dessa maneira, tá? Então esse ponto laranja, então, vai ter uma coordenada X que vai ser armazenada nessa matriz X e a coordenada Y nessa matriz azul nessa variável Y. E agora o que eu vou fazer? Eu vou avaliar esse domínio como se fosse um mapa de altura, né? Para cada ponto aqui eu vou criar uma altura com essa função aqui, ó. Vou criar uma função R que tem função de x e y de cada ponto desse domínio paramétrico. E depois desse R eu avaliei pelo seno de R e criei essa altura Z. Então eu tenho a coordenada x, y e a altura Z. E vou chamar o comando plot surface de x, y e z dessa altura Z, nessa variação minha. E agora apareceu uma coisa aqui, galera, um CMap, né? CMap de Color Map. Qual a cor que você quer pintar esse mapa de alturas? E aqui eu especifiquei, ColWarm, tá? E vou adicionar uma barra que eu chamo com o comando Color Bar para mostrar para a gente a escala de valores que essa função assume, tá? E o resultado vai ser esse. Então tá a função pintada aqui, né, de tons que vão de azul, de tons frios, né, de azul para tons quentes, que é vermelho. Quanto mais azul, menor o valor. Quanto mais para o vermelho, maior vai ser a altura, tá? E a superfície é essa superfície que vocês estão vendo aqui. Podemos testar aqui no nosso glorioso Colab, tá? E esse Color Map aqui é o ColWarm, tá? Podemos... O bom do NumPy, do Matplotlib, assim como o MATLAB, ele traz várias opções de Color Map pra gente. Eu coloquei alguns aqui, se você tiver curioso, eu deixei um link para mais Color Maps. E aí você pode brincar, né? Aqui é o mesmo comando, só que eu estou trocando o Color Map pelo Color Map Jet, que é essa barra aqui, ó, que vai do azul passando por um verde, é uma moçoroca, né? Vai do azul, passa por verde, amarelo e vai pro vermelho. E dá esse resultado. Podemos também, uma outra coisa também interessante, né? Se a gente tem um mapa de altura, a gente pode trabalhar com uma coisa também que vocês viram em cálculo, tenho certeza, que são as curvas de nível, né? Que é a mesma coisa que você pegar um machado, pegar uma altura, vir com um machado aqui e cortar essa curva, né? Fazer várias fatias dela. E para visualizar curvas de nível, tem um comando chamado Contour. Então aqui de novo, ó, criei de novo uma amostragem para o eixo X e Y. Chamamos o Mesh Grid. Avaliei o mapa de altura Z em função do X e Y que veio do Mesh Grid. Então sempre é dessa maneira para você criar curvas paramétricas, tá, pessoal?
cria uma partição em x e em y, chama o mesh grid para criar um domínio paramétrico e avalia a função, ou seja, a altura nos valores do domínio paramétrico no x, y, exatamente o que está aqui, ó. E aí, beleza, então esse aqui eu criei a função, tá? Aqui é só NumPy. Agora vem o Matplotlib para criar as curvas de nível. Então n igual a 8, então ele me indica a quantidade de curvas de nível que eu quero fazer, ou seja, quantas machadadas que eu quero dar nessa numa superfície parecida com essa. No caso, eu não sei qual a cara dela, mas está aqui a função dela. Aí o comando para fazer isso é o contour. Então você passa x, y, z, né? Essa trinca aqui, e a quantidade de curvas de nível que eu especifiquei aqui, que é 8. E se você quiser um rótulo para saber a altura de cada uma dessas curvas, você chama o comando selabel. E depois no final a gente tem que dar um show para mostrar essas curvas. Tá? A gente pode vir aqui de novo no Colab para testar. Rodando. Opa. Ah não, esse aqui é o exemplo anterior. Que eu não rodei. As curvas de nível estão aqui. Olha que bonito. Então, essa, eu sei então, que para esse roxo aqui são todos valores na altura de menos 0,4. Depois temos o nível 0 aqui. Depois o nível 0,4 positivo, que é esse platô aqui. E aqui é o pico dessa função aqui, ó. Tá aqui, verdinho mais claro, tá? Que tá aqui, no zoom. Ah, mas não queria assim não, eu queria preenchido. Beleza, você pode fazer também com preenchimento. A única coisa que muda no comando, além do contour, é você colocar um F, né? F de fill em inglês, de preenchimento. Aí você bota um Ctrl F e vai preencher, mas também eu quero, além do preenchimento, eu quero pintar, no caso de preto, cada uma das 8 curvas, né? E botar rótulo também, quero tudo agora. Eu quero preenchido, então beleza, vai aparecer esse comando. Eu quero as curvas de cada nível e eu quero um rótulo para elas. Fazendo isso, vai dar essa mesma função, agora só que com um preenchimento como vocês estão vendo aqui, tá? Pessoal, moral da história, isso é só um aperitivo. Tem várias formas de imprimir, plotar gráficos no Matplotlib. Infelizmente é pouco tempo para a gente cobrir todos, só que tem aqui um link que eu devo deixar para vocês. Tem uma galeria no Matplotlib que ele dá vários exemplos de curvas e superfícies para vocês plotarem, tá bom? Com isso a gente finaliza o nosso curso. Até a próxima. Um abraço, pessoal.